O que envolve a organização? Será que você é organizado? Fique com nesse vídeo até o final e vamos descobrir isso. Olá, eu sou Tia Cris, contadora de história, e esse é o programa de Papo com Tia Cris. E hoje com o assunto organização. Será que você é organizado? Eu hoje quero fazer uma reflexão sobre esse assunto. E vai casar muito bem com um assunto que nós falamos com a psicóloga Karina Raquel sobre procrastinação. Eu vou deixar nos cards desse vídeo o vídeo sobre procrastinação e você vai ver que vai casar direitinho uma coisa com a outra, porque às vezes nós deixamos para depois, sabe por quê? Porque não somos organizados. E a verdade é essa. Mas tem como se organizar? Nós vamos descobrir isso com ela, Silvia Sonesso, pedagoga há 30 anos. Ela tem especialização em orientação educacional. Já falei com a Silvia em outros vídeos, também vou deixar nos cards aqui, sobre orientação de estudo, sobre profissão, desmistificando profissão. Pois é, você tem que procurar esses vídeos aqui no meu canal para poder ouvir a Silvia falando sobre esses assuntos e vamos ver a Silvia falando sobre outros assuntos aqui no meu canal, porque é muito bom conversar com ela. Então deixa eu chamar aqui a Silvia, porque eu quero descobrir hoje se eu sou organizada ou não. Eu chamei a Silvia porque eu quero ter uma aula, na verdade, né? E eu vou, né, repartir essa aula com vocês. Então, compartilhe esse vídeo para todo mundo. Vamos começar o ano aprendendo a ser organizados. Deixa eu ver aqui. Olá, Olá, Cris. Silvia! Que Começando bom! bem o ano com você. Pois é, que bom ter você aqui novamente comigo. Eu Ai, que que agradeço, muito bom. Aliás, o hoje seu canal está de sim. parabéns, porque trazendo sempre muitos assuntos, tenho aprendido muito e é um prazer, porque você traz profissionais diferentes e a gente sempre aprende muito, né? Obrigada. Ouvindo as conversas, os bate-papos. Então, eu tenho que agradecer por essa oportunidade e por tantas oportunidades de aprender, né, Sim. com o E seu outras que canal. virão, porque você vai vir muitas vezes. As pessoas vão ver você aqui muitas vezes, né? Porque eu É um aprendo muito prazer com e uma você. responsabilidade, né? É um prazer e uma responsabilidade, mas a gente aprende muito realmente nesse bate-papo. A É impressão é verdade. que eu vou falar e como se eu fosse a detentora do saber, mas não, eu aprendo muito nessa troca, né? E a gente está sempre aprendendo, né? É verdade, é verdade. É tão bom, né, Silvia, aprender, Muito né? bom. Estudar, né? Troca É, de conhecimento, né? De é verdade, experiências. é É muito verdade. bom. Isso é muito bom. Silvia, então vamos falar aí sobre organização. Eu coloquei o tema: o que você precisa saber sobre organização. Só que tá uma ação bem grande. É, Precisa ter ação na organização? precisa ter ação. O fato de colocar realmente o título assim em destaque, o ação, é porque a gente fala muito, e a semana passada você conversou com a Karina, né, que foi Sim, excelente sobre procrastinar, porque realmente ela pôde esclarecer muito bem sobre isso, porque se confunde muito, como se fosse uma preguiça, uma falta de vontade, e tem muitos outros fatores que podem explicar. E, na sim, verdade, às vezes as pessoas acabam realmente, aquilo vira uma bola de neve a vida da pessoa por ela não se organizar, por ela adiar também as coisas e tudo mais. Porém, por que, que esse ação está assim destacado? Porque se nós sim. não tivermos a ação, nós vamos ficar só planejando mentalmente, gastando energia e tempo nos planejamentos Sim, mentais, né? Por isso que é importante também anotar, como ela sim, comentou, inclusive durante a live, sobre a escrita terapêutica, quando o paciente escreve, mas aí é outra, em outro sentido, no caso sim, do psicólogo,
Mas no caso de escrever, de se planejar, de se organizar com uma agenda, alguma coisa desse tipo, se não tiver ação, vai ficar só no papel. Então, por isso que eu pedi esse destaque no ação, porque Uma precisa ter ação. uma ação, né? E Sim, também sim. não pode ser um peso isso, porque para quem está começando a ouvir a gente conversar, fala, nossa, mas eu já tenho que agir. Não, tem alguns passinhos para chegar, mas a ação ela vai ser fundamental Ela é nesse processo. outra coisa assim que a gente tem ouvido, eu tenho aprendido muito ouvindo você, ouvindo a Karina, falando sobre o autoconhecimento. Então, a organização também envolve o autoconhecimento? Sim, embora eu trabalhe um pouquinho diferente da Karina, né, Sim, em termos de, assim, de focos diferentes, né, sim, porque ela como psicóloga, eu como pedagoga. Se você sim. pegar até outras profissões, tudo tem a ver com autoconhecimento, se você for pensar. Por exemplo, um É, aluno, né, parece estranho, quando eu, há muitos anos já trabalhando com orientação de estudos, eu falava que eu trabalhava também o autoconhecimento, as pessoas me ouviam e não compreendiam o que significava. O que tem a ver a nota, o estudo com autoconhecimento? Tem tudo a ver. sim, Porque se o aluno não sabe quais são suas dificuldades, né, o que pega mais, como é que ele vai poder programar, poder se planejar e focar mais naquilo que ele tem dificuldade, se ele não se conhece? No caso sim, do autoconhecimento para a organização, é importante, sim. Aliás, o autoconhecimento é importante desde sempre, né? Desde é a verdade. criança já ser. Hoje já se fala muito nisso, né? Essa educação e da criança saber nomear as emoções, né? E Sim, saber o que sim, sente. E os pais ajudarem muito nisso, isso é importante. E no caso da organização, é importante por quê? Porque como é que eu vou me organizar? Por exemplo, eu pego um papel e vou fazer um planejamento de tudo que eu tenho que fazer, por exemplo. Seja um aluno, seja uma pessoa adulta, não sim, necessariamente a gente está pensando em escola, em educação. Mas sim, se ela não tem um certo grau de autoconhecimento, ou seja, ela não conhece muito as suas habilidades, ela não conhece as suas dificuldades, que elas não são para barrar a pessoa, para frustrar, são para sim, olhar e tentar superar, né? Então, como é que ela vai se planejar? Ela pode até colocar num papel. Bom, eu vou fazer uma lista, pegar uma agenda, um papel e programar minha semana, de segunda a domingo, com os horários, com tudo direitinho, né? Que é o que eu costumo fazer com os alunos. é, Inclusive, se alguém tiver interesse de saber como é sim. esse planejamento por escrito, como é esse quadro, pode falar comigo que eu mando a foto para a Sim. pessoa poder se organizar. Mas, enfim, Tá. se ela não conhecer como ela funciona, o que a distrai, né? Em que momento é melhor eu fazer isso? Olha, será que eu não estou com excesso de atividades? Que foi, vocês falaram isso até a semana passada, Sim, né? sim. Então, esse autoconhecimento, ele é fundamental, até na hora de agir, né? Porque, às vezes, a pessoa, por ela não se conhecer realmente, quais são os seus pontos mais frágeis, assim, Sim, ela não consegue se organizar e ela não consegue agir, porque ela se sabota também, né? é, E ela, às vezes, ela coloca, quando a gente vai falar em metas, ela coloca uma meta muito fora da possibilidade de atingir. E isso vai frustrando. E aí ela não consegue agir. Ela fica só no papel. Então é entendi. tudo muito relacionado. Não, você está falando aí, eu vou pensando para mim, né, no caso. Eu falei, eu vou pensando até para mim no sentido de Para todos perguntar, nós. assim, não sei, vamos supor, eu não funciono muito de manhã. Eu Uhum, funciono mais do meio-dia para tarde, para noite. Talvez isso seja sim. um defeito, não sei. Eu acho que Não eu é um gostaria de defeito. começar até cedo, mas assim, eu até coloco coisas. Eu acho que talvez isso até envolva o autoconhecer, se conhecer, porque eu coloco coisas para fazer, não faço, me frustro. Uhum, Porque eu fico imaginando coisas em fazer coisas que eu não vou dar conta, não adianta que eu não vou sim, dar conta de manhã, né? Então, assim, eu sim. acho que é um pouco assumir, né? Se conhecer e assumir um pouco, né, Silvia? Não é um defeito, é assim, você tem vamos dizer, o seu relógio biológico, como tem pessoas que realmente Sim, de manhã elas estão imprestáveis, elas não conseguem raciocinar,
E na alta madrugada elas produzem muita coisa, elas escrevem, elas são criativas e tudo mais. É uma característica que você pode aproveitar. Então, faz parte do autoconhecimento, sim, você saber, bom, nesse período, realmente eu não vou investir muito em fazer muitas coisas, porque eu sei que é naquele período X eu vou conseguir produzir mais. Então, eu não preciso me cobrar, porque eu sei que eu não funciono, né? Então, eu vou tentar me programar para o horário que eu funciono melhor e fazer um planejamento bem realista, né? Me organizar e ter ações muito realistas, porque senão eu vou sempre me frustrando. E o interessante é que você vai se autoavaliando também, que é outra coisa que a gente faz muito com aluno, né? Então a gente fala para fazer o seu planejamento, a sua organização, e depois vai se autoavaliando. Olha, deixa eu observar no dia de hoje. Eu programei hoje para estudar tal e tal coisa. Ou se for um adulto, olha, eu programei para fazer tais atividades. Não consegui fazer todas. Vamos ver o que pode ter acontecido. Por que será que eu não consegui? Vamos ver. Será que era coisa demais que eu programei? Ou será que eu consigo? Então, tudo bem, eu vou deixar uma dessas atividades para o dia seguinte. Mas aí no dia seguinte tem que ser a primeira da lista, porque senão ela vai de novo no final, né? E aí entra no conversa de vocês da semana passada, porque às vezes são coisas chatas que a gente deixa mais para o final. Então, nisso, você vai se observando e se analisando, sabe? E vai ajustando. A gente, como eu costumo sempre falar, quem já me escutou, não tem receitinha de bolo, mas tem algumas dicas que a gente ouve, que a gente pode aplicar dentro da nossa realidade, né? Dentro da nossa vida. Cada um tem uma vida diferente e você vai se ajustando. Mas a ação é importante por isso, porque ela muda muita coisa. Motivação, quando a gente fala em motivação, é um motivo para eu agir. Qual é o motivo que eu tenho para agir? Porque, às vezes, quando a gente quer muito uma coisa, às vezes a gente não cisma e não batalha por aquilo e consegue. Tem muito a ver com isso. Mas não é um defeito, mas é uma característica. E aí você vai adaptando, né, conforme você vai adaptando o seu planejamento, a sua organização, seja por escrito, se for possível, que é melhor até visualmente, para você olhar e não escapar nenhuma atividade ali, né, programada, mas você vai se adaptando, mas não se frustrando, né? O que a gente sempre comenta e fala para as pessoas é para que não fique na frustração, porque isso é uma coisa que paralisa, pode observar. É verdade, que a pessoa fica, aí ela fala, ela desiste, deixa, não consigo não é para mim, né? Não é. E eu não nasci para ser organizado. Não, é possível, e cada um tem uma característica, mas tem pessoas que são mais organizadas, têm mais facilidade, e as que não são, aprendem. É possível aprender. Aprender, é verdade. Gostei dessa parte, dessa questão de se autoavaliar todos os dias, na verdade. Gostei disso. Isso, de bem legal. Todos os sem dias cobrança. parar, refletir, sem cobrança, é verdade. Se possível, sem cobrança. Assim, olha, deixa eu ver. O que deu certo? Olha que bacana, eu consegui tais coisas e deu certo. O que não deu, a gente para ver por quê. Porque é nesses porquês que a gente vai vencendo, às vezes, alguns obstáculos que a gente nem percebe que nós, às vezes, colocamos, ou enfim. E aí você parte para a ação. No dia seguinte, você já tem uma informação, né? Verdade. Olha, já falhei aqui, então vamos ver se no dia seguinte eu utilizo esse argumento para uma ação melhor, uma ação diferente. É verdade, verdade. Silvia, nós precisamos ter prioridades para essa organização. Sim. Prioridades. Na verdade, tudo, quando a gente fala, as pessoas não têm falta de tempo, elas não sabem priorizar. E é verdade, porque o tempo é o mesmo para todo mundo. Tem pessoas que falam, nossa, acabei meu dia e não fiz nada do que eu programei. E às vezes são pessoas que têm até muito mais tempo do que aquele que com menos tempo conseguiu fazer um monte de coisas. E o que é isso? É se organizar e priorizar. Então, assim, o que é priorizar? Eu tenho que ver aquilo que é muito urgente mesmo, que eu preciso,
As coisas que eu posso delegar, porque tem pessoas que também têm dificuldade, acham que é perfeito e tem que só ela fazer, né? Senão não vai ficar bom. E a gente se sobrecarrega também. Então, priorizar é assim, olha, isso eu posso deixar para a semana que vem, ou eu posso deixar para um tempo mais adiante, não é importante agora. O que é importante nesse momento, né? Quando você pega, por exemplo, um aluno numa escola e que você tem uma série de provas, uma série de conteúdos, então vamos ver quais são os mais importantes, aqueles que você tem mais dificuldade. Você vai priorizá-los, né? Não é que você vai esquecer os demais, mas você vai priorizar. E um adulto que precisa se organizar, ele tem que observar. Por isso que é importante colocar num papel, de segunda a domingo, os horários, desde a hora que acorda até a hora que vai deitar, todas as atividades que tem, porque às vezes a pessoa tem atividade a mais que ela pode tirar, e aí vai sobrar mais tempo para ela também. E talvez, às vezes, a pessoa se sentindo melhor com ela mesma, ela consegue agir melhor, ter ações melhor do que aquela que se vê meio que sufocada pelo excesso de atividades que ela pode, de repente, né, tirar. Então, a prioridade é importante. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando a respeito de que quando é prioridade, nós achamos tempo para aquilo, né? Se é prioridade para mim, eu vou achar tempo para aquilo, né? Se não for prioridade, eu vou sempre deixando para depois, como você falou, eu vou, né? Vou empurrando, né? Então, assim, e tem, às vezes, realmente, a pessoa tem muito tempo, eu já observei comigo, já aconteceu, de eu ter um dia todo e não ter conseguido fazer, e quando eu tinha menos tempo, eu dava um jeito e me organizava. Então, eu por experiência própria mesmo, às vezes, poxa, eu tô com tempo sobrando e não consegui, por quê? Porque eu deixei, depois, daqui a pouco, né? Eu também já passei bastante, eu já caí nessas situações, é normal, o ser humano não é perfeito e vai sempre errar, mas a gente procura corrigir o mais rápido possível, né? Então, eu percebo também que às vezes tem semanas ou tem dias que parece que o dia rende, né? Nossa, hoje eu rendi, né? Fiz um monte de... É que também envolve muito também a saúde também, né, Silvia? Nem todos os... Tem dias que a gente não tá bem emocionalmente, né? Exatamente. Por isso que a gente não tem uma regra e uma receita de bolo, e também respeitar sempre dentro daquela situação da vida daquela pessoa naquele momento. E por isso que a gente adapta sempre, tudo a gente vai adaptando de acordo com a pessoa. E nem sempre realmente a gente estará disposto a ter aquele pique total para ter essa ação que eu coloquei aí, que você colocou em destaque. Sim, é nem verdade. Sempre. É verdade. Eu acho que isso tudo entra dentro da autoavaliação, na verdade, né? Se avaliar, né? Se avaliar. Hoje eu não estou bem, hoje eu não estou me sentindo, né, bem para fazer isso, para realizar isso, né? Então você conhecer o teu corpo também, né? Conhecer o seu limitações, corpo, exatamente. limitações. Tudo isso é autoconhecimento, né? Acaba no autoconhecimento. A gente vai observando para poder ter uma ação efetiva e realmente que as coisas começam a mudar. Porque a queixa que eu escuto muito são aquelas pessoas que não conseguem com frequência, mais de muitos anos, não conseguem se organizar, né? Então a pessoa vai desanimando mesmo. E é possível mudar tudo isso, não de fora para dentro, não eu falando, mas assim, a pessoa ela vai fazer essa interiorização, né, esse olhar para dentro para poder a coisa vai começando a acontecer, aí sim a ação vai acontecer. É verdade. Silvia, e para a gente fechar esse assunto, a gente precisa falar também sobre metas e objetivos, né? Eu acho que isso a gente até falou um pouquinho na questão da procrastinação, né? Que a gente vai deixando para depois, vai, né? Vai procrastinando, vai, né? Não faz, né? Muitas vezes está ligado a isso também, né? A ter metas, né? E o objetivo, saber onde você quer chegar, né? Fala para a gente um pouquinho sobre isso.
Então, também metas e objetivos é trabalhado com criança, com adolescente. Quando a gente trabalha, por exemplo, com orientação profissional, se trabalha muito com relação aos objetivos que aquele aluno tem em relação à profissão, ao curso e tudo mais. Então, você tem um objetivo, por exemplo, vamos supor, eu quero emagrecer alguns quilos. Então, eu vou estipular metas. As metas vão ser assim, pequenas metas e realistas. Bom, essa semana, se eu costumo comer chocolate todo dia, eu vou comer só um dia na semana, ou 2. Eu vou escolher, por exemplo, eu vou comer na segunda e na quarta o chocolate. Ou então, eu vou comer um dia só, né? E também não aquilo de chegar no final de semana e come mundos e fundos. Mas é só um exemplo para ilustrar. Então, assim, é ter metas bem realistas. Então, eu quero emagrecer X quilos e eu vou fazer alguns acertos. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou dar uma modificada na minha alimentação, mas coisas bem realistas. Ou então, eu quero comprar um apartamento. Então, eu vou começar já com as metas assim, eu vou começar a guardar um valor X que eu consigo, aquilo é possível, e vou começar a guardar. Eu vou fazer bolo. Eu sou ótima confeiteira, vou começar a fazer bolo, vou vender bolo, é outra meta. E aí eu vou atingir com essas metas o meu objetivo, né? E essas metas, elas precisam ser realistas, porque senão a gente fica se auto-sabotando, né? Como os psicólogos sempre falam. A gente parece que escolhe inconscientemente aquilo que não vai dar certo mesmo, para depois dizer, tá vendo, não deu. Eu escutei uma live do Rossandro, e ele fala exatamente isso, a pessoa faz de propósito, inconscientemente, claro. Ela escolhe uma coisa impossível para depois dizer, tá vendo? Não ia dar certo mesmo, né? Então tem que ser realista. Olha, por exemplo, o aluno fala, eu preciso estudar para a prova, mas ele não pode dizer que ele vai estudar, sei lá, 6 capítulos num dia, porque aquilo não é possível. Ele tem que ir estudando aos poucos. Então, essas metas realistas e também os recursos que eu vou contar. Eu tenho que contar com meus recursos, por exemplo, disciplina é um recurso, é uma ferramenta que eu posso usar, né? Então, a perseverança, né? E me descobrir. Aí volta no autoconhecimento. Como que eu funciono, que horas que eu funciono melhor, o que me distrai, ou o que me impede. Por exemplo, se a pessoa tem um determinado objetivo, ela estipula metas, ela tem que pensar o que talvez possa estar, muitas vezes, a impedindo de alcançar aquela meta, por exemplo. Sabe aquelas coisas que se repetem? Ou ideias, eu não consigo, isso não é para mim, é muito difícil. Mas fulano também não conseguiu, e as pessoas começam a se comparar, que é outro problema, porque ou a pessoa se exalta e fica acima de todos, que não é bom, que não é por aí, e nem se humilha, se rebaixa. Então, ela tem que usar os recursos, ela tem que prestar atenção nessas metas, com também algumas questões externas que podem, sabe aqueles imprevistos que podem acontecer, né? Então, eu tinha por exemplo, naquele mês que eu falei que eu ia economizar X, eu tive um imprevisto, eu precisei usar um valor maior, então eu vou economizar Y naquele mês. Mas tudo bem, mas eu continuo com a minha meta de economizar um valor X para eu poder comprar lá o meu apartamento. E tudo isso, se possível, escrito. Escrever. A quem se interessar, a neurociência explica que escrever tem uma diferença entre ficar somente no mental. Então, é importante escrever. E olhar aquilo, sabe? De vez em quando olhar, avaliar como é que eu estou, onde é que eu falei, poxa, eu vou levar 3 meses para fazer isso, ou 6. Como é que a coisa está acontecendo, né? Fazer essa autoavaliação, fazer os ajustes quando eu percebo que aquela meta já não é tão possível, eu vou lá e dou uma ajustada, uma adaptada. Exatamente. Então, cada um dentro da sua realidade. Mas é legal, porque você tendo essa meta, é mais fácil de você chegar nesse objetivo. Se não parece tudo muito só no sonho, né? Algo muito distante. É que às vezes assim a gente
tem pressa, né? Por isso que é importante. Eu sempre gostei muito de escrever, de colocar tudo num papel, como eu falei até para a Karina, eu tiro da cabeça. Isso para mim é muito importante. Isso. Porque parece que enquanto está tudo aqui, parece que eu vou enlouquecer, porque parece que fica tudo aqui. É mágico, parece que eu coloquei ali no Sim. papel, nossa, já tirei aqui da minha cabeça. De vez em quando vou lá, dou uma olhadinha, né? E tão interessante essa questão. Eu estava pensando nisso hoje até, né? Nessa questão do. Eu tenho um objetivo, né? Mas muitas vezes eu sou muito apressada. Então eu quero que as coisas se cumpram rápido, né? Mas tem coisas que elas são, né, Silvia? Tem um processo, né? Isso, tem um Tem um processo. processo. Para você já, se você já está agindo, porque a ação da organização, Sim, porque é tudo muito interligado, né? Tudo isso que a gente está sim, eu falando. estou percebendo, Nesse é caso, verdade. né, da ação, para eu ter essa ação, por exemplo, metas são ações que eu vou Sim, tendo, né? São as pequenas sim, ações que vão me levar ao objetivo. Eu não sei se eu já sim, falei isso em alguma conversa que a gente teve. Eu escutei uma live naquela época lá do começo da pandemia, que eu gosto sim, muito de assistir com psicólogos falando, sim, e essa moça chama Rosália Moreira, ela é uma psicóloga, quem se interessar, é uma pessoa que eu tenho uhum, acompanhado, seguido no Instagram, excelente, todos os conteúdos dela. E ela sim, fez uma live, e se não me engano foi ela que fez, porque eu assisti tantas, mas eu acredito que tenha sido ela sim, que dizia o seguinte: a pessoa acorda no meio da noite, é exatamente o que você falou da mente. Eu não sei se eu já te contei isso ou se já falei aqui em outra sim, oportunidade. A pessoa acorda às 4 da manhã com tudo o que ela tem que fazer no dia seguinte. E aí, mentalmente, fala para ela mesma: olha, agora são 4 da manhã, não dá para falar com o fulano, por exemplo. Ah, preciso falar com o meu sim, chefe, não sei o quê. Não dá. Escreve tudo o que você tem que falar, né? O que você tem que fazer, sim, fecha, mas assim, deixa do lado. Eu passei a deixar do lado da minha cama um bloquinho. E eu vou lá sim. e eu faço isso. Às vezes, eu preciso fazer, eu escrevo, fecho e falo, bom, agora eu vou dormir. E eu durmo. É muito Olha interessante. Eu só, escutei isso e fui, e peguei e fiz. Porque eu também andava acordando meio que de madrugada e sim, pensando tudo que sim, eu tinha que fazer. Aí eu escrevi, por exemplo, eu tenho que falar com tal pessoa. Não escrever ficar sim, escrevendo um sim, romance, porque aí o sono vai embora, né? Mas aham, assim, itens, falar com a Cris, sim, falar com não sei sim. quem, pronto, fechou, acabou. É bem legal. Dá É, certo. vou usar isso para mim, porque às vezes É bem bacana. a madrugada a gente fica ali pensando, pensando, É pensando, como né? E você falou, dá um alívio mental, dá um né? alívio mental. É interessante. Ô, Silvia, eu estou pensando aqui, sabe que como é importante esse assunto para a criança e para o adolescente, né? Sim, Quando o adulto, se ele puder levar isso, né, para a vida da criança, para a para a vida do vida. adolescente, que tem toda uma vida pela frente, né, Silvia? Eu fico pensando assim, o que a gente, eu, né, assim, tô já na metade, né? Assim, né? Mas assim, quem está começando, né? Se aprender isso, né? Sim, Essas regras, se aprender a se organizar, né? A ter metas, até ter um objetivo na vida, prioridades, né? Se sim. conhecer, nossa, como isso é importante, né? Para o Nossa, demais, adolescente, principalmente, demais. né? Eu acho que, assim, É, quem estiver nos vendo, se puder compartilhar esse assunto para outras sim, pessoas, até para os pais, né, para os sim. alunos, para eles aprenderem, né? Agora estamos começando um ano na questão do Isso é muito estudo. importante. O começo Sim, do ano, para que não deixe para a segunda, né? Normalmente, às vezes, o segundo semestre, que é o semestre sim, que a gente brinca e fala que é o de apagar incêndios, porque as coisas já estão assim, nossa, eu estou precisando de nota, eu vou ficar de recuperação. E assim, é como você falou, essa organização, esse planejamento, enfim, é para a vida, não é para a escola. A escola sim, é só um detalhe. Ou então a sim, gente sempre fala, existe ainda um foco muito grande na nota, não no aprender, né, no aprendizado. sim, A gente verdade. fica, a gente, a escola, o sistema, fica muito preso à nota, ao resultado. Mas não é Sim, importante. O importante é o que aprendeu, né? Então, sim, se desde o início do ano já tiver um movimento, por exemplo, essa semana mesmo, eu vou atender uma garota que começou hoje a aula. A mãe já sim, marcou para essa semana. Por quê? Porque eu vou dar para ela aquele
modelo de organização, né, de planejamento, e as Sim. orientações para ela fazer desde já, não é no Olha, final do ano, né? Então, sim, é assim, é para a vida, porque aí depois a pessoa, um dia ela não vai mais sair, não vai estar na escola, nem numa faculdade, mas ela vai trabalhar, vai ser um é profissional, verdade, né? é Ou vai ser verdade. mãe, ou vai ser, não importa, ou vai viver sozinho. A organização é tudo, É, facilita a vida, é para facilitar a vida da gente, né? sim, Então é bem sim, bacana isso, se realmente as pessoas puderem compreender, que é o sim. objetivo quando a gente fala, eu falo e muitos profissionais falam, essa importância mesmo de planejar, organizar, para facilitar a vida. Sim. Silvia, que maravilha. Então, falamos aí da ação, né, que é importante, do autoconhecimento, de ter prioridades, de se autoavaliar, né, se possível aí dia a dia fazer essa autoavaliação, né, e ter objetivos, e para esses objetivos se cumprirem, né, chegarmos neles, irmos pelas metas, né, termos metas Isso, ali para ir chegar nesse objetivo, né. isso Quem mesmo. quiser procurar você, eu vou deixar seu contato aí nas descrições. Sim, Estamos no início do ano, né? O contato eu do Instagram agradeço. para o pessoal já te procurar, né? Podem mandar dúvidas, porque eu Sim, respondo ali pelo direct, ou pelo e-mail, ou WhatsApp. Se sim, quiserem o modelo para já começar o ano com um ótimo. modelinho de Sim, organização, eu envio a foto e a pessoa só eu vai vou querer. preencher. Eu explico como faz, e é Sim, uma ajuda que é bastante boa, porque assim é uma forma de se organizar. Pode que mandar assim que eu respondo tudo. é verdade, porque a gente também, como mães, né, Silvia, assim, quem tem que dar o exemplo, muitas vezes, né, a gente precisa se organizar para ajudar Sim, os filhos e a se organizar também, na verdade, né? Porque às vezes a sim, gente vai levar uma vida relaxada, né? Deixa a vida é. me levar, a vida leva eu, vai levando, né? E aí os filhos vão vendo aquilo, se ninguém aqui faz também, né? Por que que tem que fazer, né? É verdade. Ou às vezes tem casos que os pais são bem desorganizados e os filhos são muito organizados. Eu conheço É alguns casos. É verdade. interessante que até os filhos são muito diferentes dos pais. Mas também é o que você falou, acontece muito, porque é natural às vezes ficar na desorganização e as coisas ficam meio que na última hora. E a gente sabe que última hora é complicado, porque tudo pode acontecer, né? Então, se você tem um trabalho para entregar daqui a um tempo e você já pode fazer, é melhor. Isso em qualquer setor, não precisa ser escola. Se Sim, você tem algo para fazer, é melhor fazer, porque se você naquele dia tiver uma dor de cabeça, um imprevisto, né? sim, Então, a gente tem que lidar com os imprevistos. E a organização, ela vai favorecer. E a ação, porque senão fica tudo só no papel ou na é, mente, né? é, Gastando energia com tudo aquilo e se frustrando. Então, a gente tentar fazer esse movimento de se descobrir, de se conhecer, para poder fazer, depois agir, fazer o sim. planejamento, a organização, para poder ter uma ação que realmente seja efetiva, né? Que tenha um resultado positivo. Verdade, às vezes nós temos alguns sonhos, né? Ah, eu tenho um sonho de fazer tal coisa, né? Então, qual é a ação que eu posso fazer Isso, que vai me levar até, né, esse sonho aí para que exatamente. né? Quais as ações Dentro que eu da posso realidade, né? sim, dentro daí, porque também se a gente não fizer nada, né, Silvia, às vezes a gente fica, É, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, mas eu fico esperando, né, e não faço fica nada nos também. planejamentos, às vezes, mentais, né? Isso, é Às vezes as verdade. pessoas planejam muito na mente, mas a ação é o que vai fazer a diferença. E como eu vejo que tem pessoas frustradas por causa disso, sabe, Silvia? Sim, eu Como eu imagino, vejo pessoas que eu são, né, imagino. porque, eu não consegui fazer, eu não consegui, e, sim, e às vezes são coisas tão simples, né, que a gente precisa, Simples, muito sim, simples. E a pessoa também ela tem que perceber o momento de buscar ajuda. Seja como é a Karina falou a semana passada, verdade, procurar um psicólogo, ou no caso sim, de uma escola, de um aluno, uma pessoa que sim, oriente e tal, porque às vezes a pessoa realmente ela não identifica. É mais fácil quem verdade. está de fora identificar. Quando a gente está É, envolvido no assunto, a gente precisa dar um passinho para trás, se ausentar para poder olhar de fora. Porque legal. emocionalmente envolvido a gente não consegue enxergar.
É verdade, é né? verdade. Fica aí a dica aí, pessoal, quem precisar de ajuda, tem psicóloga, né? A Raquel, tem aí a orientadora, a Silvia, né? E hoje em dia é tão bom porque dá para fazer online, né? E nós Sim, sim. aprendemos isso, E né? às vezes Nós é uma aprendemos. dúvida que a pessoa tem. Sim, Pode me sim, mandar, não é um atendimento sim, marcado com um sim. custo X ou Y, é uma dúvida que pode ser É. Está resolvida. sofrendo com Pode me aquilo. mandar que eu respondo sem problema nenhum. Para mim É é uma verdade. alegria poder ajudar. Ah, eu sei disso, é verdade mesmo. Muito obrigado, viu, Silvia? Muito obrigado por mais Eu uma que vez agradeço. atender, Muito, né? muito obrigada pela oportunidade, por Sim, aprender, por ter esse canal que você disponibiliza tantos assuntos diferenciados, né? Então é sempre muito bom conversar com você, muito agradável. obrigada, minha querida. Tem aí também o esposo da Silvia, tem um curso. Vamos falar, vamos fazer a propaganda dele também, né? É o Vamos nome fazer. era, né? Era, 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 é, porque são as iniciais do nome dele. Era sim, palestras e cursos. e Tem cursos. no Ah, Instagram também a página, sim, né? sim, que Era era também. palestras e cursos. Ah, eu também vou colocar na descrição aqui do vídeo. Ele está dando um curso agora sobre foco, não é isso, Silvia? Foco. Começou um cursinho Sim, sobre sim, foco, um preço bem acessível, eu vi, né? E eu sim. quero também convidá-lo para vir falar um pouquinho sobre esse assunto, que também está dentro, né, Silvia? Também Foco o também foco, está autoconhecimento, tudo junto. Ele, tudo ele junto. tem Ele caminhado vai, também ele, por esse ele vai lado. vai completar os nossos assuntos aí, É verdade. não é Tá verdade? ótimo, é. É, ter tudo bem interligado. A Interligado. procrastinação, as metas, o foco, nossa, tudo é bem. Na verdade, é um pacote de Pacote. situações, né? É verdade, é Mas eu verdade. agradeço pela divulgação, ele também responde Sim, perguntas, enfim, dúvidas. Fiquem à sim. vontade. Tá bom. Muito obrigada, viu, Silvia? Muito Até o obrigada mais próximo uma vez. papo, viu? Um ótimo ano para você, muita saúde, Amém. principalmente, muito Amém. sucesso, Obrigada. prosperidade para todos. Agradeço a todos que vão nos assistir, nos Sim. ouvir. E desejo também muita saúde, muita prosperidade, que seja um ano bem melhor. Vamos ter esperança que será um ano melhor do que o ano passado. Amém. Obrigada, Silvia. Eu Até que o agradeço. próximo. Até, Virão muitos. se Deus quiser. Obrigada. Olha aí, pessoal, quanta dica interessante, hein? Deu para descobrir se você é organizado? Não, mas é só rever o vídeo de novo. Você pode rever, anotar, não é verdade? Aí o que que falta para chegar lá no seu objetivo? Vamos ter ação nesse ano de 2021, hein? Vamos colocar no papel e eu tenho certeza que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo, porque se tem alguém, né, que precisa ouvir, que precisa se organizar, vai poder ouvir os conselhos, né? Vai ser edificado por esses conselhos e vai conseguir chegar aí no seu objetivo, na realização do seu sonho. E se você também não é inscrito no canal, não faça isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum assunto interessante. Curte, não deixe de curtir esse vídeo. E também as histórias que tem no canal, ouça as histórias, são lindas histórias. Não é porque eu conto, não, mas é tão importante ouvir histórias, ler histórias, é muito importante. E eu espero você no próximo de Papo com Tia Cris. Tchau, pessoal. Até a próxima. Te espero, hein?